Fazer a introdução, tá? Ok. Boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje, no encontro formativo, a gente vai ter a Fabiana Deus, que ela vai falar sobre a conversa tátil, um toque como linguagem que informa. A Fabiana tem formação técnica em naturopatia pela Universidade Holística, bacharel em musicoterapia pela FMU de São Paulo, é especialista em teorias e técnicas de cuidados integrativos pela Unifesp e atualmente faz graduação de psicologia. Tem formação profissional em psicologia formativa pelo Centro de Psicologia Formativa do Brasil e faz parte dos estudos profissionais avançados do centro. Ela também estudou com a Regina Fave durante 10 anos no laboratório do processo formativo. Estuda com a Andréia Drigo desde 2015 o método do caminho do canto e desenvolve a conversa tática, essa abordagem corporal integrativa, desde 2007, que ela vai falar para a gente hoje sobre esse trabalho. Seja bem-vinda, Fabi. Estamos muito felizes de você aqui. Obrigada, boa tarde oficial a todos. Eu agradeço o convite, muito alegre de estar aqui, podendo contar um pouco desse caminho. Agradeço a todos do Encontros, a Leila. E eu vou começar com... Deixa eu compartilhar aqui a tela. Fabi, deixa eu só dar uma informação. A gente vai ter primeiro a apresentação da Fabiana e depois a gente vai abrir para uma roda de conversas e perguntas. Então, eu peço que vocês enviem para mim as perguntas e, se quiser fazer um comentário também, envia para mim que quer fazer um comentário, que aí eu vou chamando as pessoas para falarem ou vou lendo as perguntas. Tá? Vocês podem me mandar as perguntas durante a conversa mesmo, se já forem surgindo, tá? Isso. Então, vamos lá. Tá aparecendo por aí? Sim. Ok. Então, eu vou começar contando um pouco como surgiu a ideia da Conversa Tátil em 2007, quando eu tinha acabado de fazer a naturopatia, e eu fiquei encantada pelas massagens variadas que existiam, e massagens onde o shiatsu ensinava uma coisa sobre a pressão, a massagem sueca, amassamento, tinham as massagens sutis, e eu fui entendendo que tinha um acesso e a maneira como o corpo fluía me encantava muito naquele tempo. Então, fiquei com essa força dentro da naturopatia, dentro de tudo que eu aprendi lá, a massagem me inspirou muito. Ao mesmo tempo, eu já estudava o livro Anatomia Emocional e a ideia de pulso e a ideia de unidade mente-corpo e a ideia de poder influenciar os padrões também ficaram muito fortes em mim. Então, falar da conversa tátil já é falar já de um tempo onde a própria psicologia formativa já me inspirava e já tinha algo muito forte. Então, um dos desafios aqui foi discriminar o que é e o que não era, né? O que faz parte da psicologia formativa e o que não. Então, nesse momento, eu comecei, então, a investigar o toque, o pulso, eu comecei em mim mesma, no meu próprio corpo e nas pessoas, a usar a massagem e o toque de um modo um pouco diferente, sem as sequências, né, que as massagens todas têm, uma rotina de caminho. E eu comecei a prestar atenção no pulso, a prestar atenção no que emergia quando a gente espera o corpo, né? Quando a gente toca e vai seguindo um pouco do que cada pessoa e cada organismo podem responder. Então, eu comecei a fazer isso naquele tempo. Ao longo do trabalho, eu fui ficando curiosa com as vibrações, né? Falei, olha que interessante, toda vez que a vibração aparece ou quando eu insiro vibração através dos diapasões,
tem uma resposta um pouco diferente, né? Aí eu fui para musicoterapia e ali me aprofundei. Em 2016, quando eu encontrei aqui o Centro de Psicologia Formativa e o Caminho do Canto, aí o aprofundamento do trabalho começou a acontecer, que eu pude nomear melhor as experiências que eram muito sensoriais, muito intuitivas, e eu comecei então a nomear. Atualmente, aquela minha curiosidade sobre a vibração chegou o ano passado através da massagem de som e agora da psicologia, que eu comecei a fazer a graduação. Então, tem aí um movimento novo agora nesse momento. Então, o que temos hoje? A conversa tática que começou do toque, só toque, hoje ela tem várias intervenções, né? Onde eu vou olhando dentro do processo com a pessoa, a dimensão musical, vou intervindo com as taças, a gente vai trazendo as canções, o trabalho de corpo e voz, isso vai aparecendo no caminho ao longo do processo. Tem a cromoterapia, né, que é o olhar da frequência luminosa. Então, esse olhar com as frequências sonoras, luminosas, isso está sempre presente como forma de lidar com os sintomas, como forma de comunicar com o que eu fui percebendo ao longo dos anos, que ao tocar emergem muitas coisas. Então, eu presto atenção no que emerge quando a pessoa está deitada, no que emerge quando a pessoa está sentada, no que emerge quando ela se toca. E eu vou ouvindo isso de maneira que eu vou escolhendo qual é, junto com a pessoa, qual é a linguagem que mais se apropria àquela situação. Então, o toque hoje ele está presente no trabalho, tanto eu fazendo, quando estou no presencial, e aí a pandemia trouxe o online, então eu tive que aprender a ensinar as pessoas a se tocarem, e a prática formativa como o sustentador, quando a pessoa não está aqui, o que ela pode fazer por ela, o que ela pode continuar esse processo. Então, isso vai se interligando no processo da pessoa. Então, hoje em dia, temos estas intervenções como uma conversa tátil. E o que eu estou criando nesses anos, né? O que eu fico olhando? Para um cuidado integrativo. O cuidado integrativo ele é um pouco diferente do que a gente entende sobre as práticas integrativas. As práticas integrativas são as técnicas propriamente ditas, onde a gente intervém por uma via e ela acessa o todo, ela acessa a pessoa no seu todo. Então, isso são as práticas integrativas. Então, a massagem, a acupuntura, a própria musicoterapia. Eu entendo que até quando a gente intervém com a prática formativa, isso também acontece, um acesso ao todo. Só que um cuidado integrativo, ele é o modo como a gente pode acompanhar uma pessoa nos tratamentos que ela faz com a gente, né? Então, no trabalho que eu tenho aqui com a Conversa Tátil, mas também quando ela vai num médico, quando ela vai num pai de santo, ou quando ela usa a religião, a linguagem que ela traz, do entendimento de autocuidado dela, isso fica validado. Então, esse cuidado, ele é um cuidado amplo, no sentido de que a gente ajuda essa pessoa a usar o que ela gosta de usar para se cuidar, e criando essa linguagem. Então, esses anos todos, o que eu venho olhando é de como é que eu posso, dentro da conversa tátil, ter uma escuta e uma linguagem para acompanhar essa pessoa de um modo mais global. E eu fui entendendo nesses tempos que, através do toque, do incentivo da vibração, ou de quando a pessoa traz um som luminoso ou sonoro, e o jeito de provocar respiração, fica possível de conversar com todas as dimensões corporais, desde a dimensão física até a sutil. Então, isso fica muito presente no trabalho. Então, eu aceito quando uma pessoa traz uma imagem, quando ela traz um ruído, isso tudo para mim são esboços de gestos, esboços de algo pedindo organização ou desorganização. Os sentidos são mestésico, então, portanto, está bem presente, né? Então, que são as informações do tato amplo, né? Que é a temperatura, a pressão, a dor, o calor. E essa movimentação vinda de várias regiões do corpo, não somente do sentido sensorial, como a gente
costuma pensar. Então, para mim, o toque ele é comunicação e criação de linguagem com o corpo. À medida que vai acontecendo essa comunicação da mão no corpo, ou das palavras, ou de tudo isso que eu disse, para contato, começa a brotar uma criação de linguagem. Então, quando a gente fala de tato, de toque, a gente está imediatamente falando de fronteira, de pele, de contorno, dessa nossa camada tão extensa, né, de fronteira, de proteção, de manutenção da nossa hidratação, da nossa saúde, enquanto organismo inteiro, né? Em outro momento, o Johannes comentou que a pele é fáscia, né? Então, eu acho que a gente está falando dessa sustentação que é essa pele. Eu gosto muito de olhar essas imagens da pele, como elas contêm, né? Já todas as camadas ali, tudo que pode comunicar com o corpo para dentro e para captação externa, tá nessa finura que a gente tem tão disponível, né? Então, ela tem uma função de filtro, de membrana, de contenção, de afeto. A gente tem células no corpo que respondem ao tato de uma maneira específica ao afeto, né? E ela, como eu disse, ela capta as gravidades, ela capta as intenções, capta esse mundo que é externo ao corpo, mas que está diretamente relacionado. E eu acho que esse assunto do contorno e da fronteira, ele fala muito com a gente a respeito da presença. Quando a gente está muito atento e cuidado e tocando e vivo na pele, a presença está muito próxima. E aqui eu trouxe uma imagem dessa artista, da Georgina Hilton, que eu gosto muito. Ela era uma pintora que captava os fluxos, né? Ela canalizava, ela era uma pintora que pintava espiritualidades e ela pintava os fluxos. Então, ela tem muitas obras que mostram esse fluxo e eu achei legal trazer para ilustrar como é que muitas vezes dentro do trabalho da conversa tátil eu vou sacando e sentindo esses fluxos, essas camadas que estão aqui, e o trabalho é, através da fronteira, ficar observando, atenta, presente, a quando esses fluxos, vamos dizer assim, pedem corpo, né? Eu acho essa imagem muito legal também para ilustrar o entendimento do processo organizador biológico. Eu acredito que quando o Kellerman traz aquela imagem nos textos e na literatura, quando ele fala desse processo do corpo enorme, da vida que vai chegando até o corpo, essa imagem para mim representa muito isso. E aí, para poder dar conta de lidar com essa ideia de fronteira, com essa variedade de estímulos e com esse entendimento de um cuidado integrativo, o idioma, né? Eu tenho chamado de idioma vivo da experiência e o guia de navegação da conversa tátil como sendo a maneira que a gente inclusive usa, né? Isso veio da psicologia formativa, que é um modo como a gente pode conversar sobre o corpo com o corpo, né? A maneira como a gente usa a linguagem informativa sobre o calor, a temperatura, a textura, a consistência, se torna um idioma que a gente vai ensinando as pessoas a falarem, a experienciarem, a poderem a se viver, né? Então, eu vejo o processo a fronteira como um auxiliar nesse processo de corporificação, né? À medida que a pessoa vai aprendendo a falar esse idioma, a nomear a sua vibração, a sua textura, a dor, como ela acontece, como ela se apresenta, as pressões variadas no corpo, as temperaturas, essa experiência do afeto, né? Quando uma pessoa é tocada e se toca, é um contato imediato. Então, é uma linguagem que isso vai se desenvolvendo no trabalho. Então, tudo que eu vou fazendo é a partir do que se apresenta. Tudo que vai se desenvolvendo no momento que a pessoa chega é o que se apresenta e eu vou seguindo essa ideia de fluxo e fico o tempo todo de olho no contato, no estilo de contato,
que se apresenta, no estilo de contato que a pessoa tem com ela mesma, com aquilo que ela está trazendo, quando é provocado uma experiência específica desse contato com o toque, o que se conecta a isso, que falas emergem, que sensações, e eu vou escolhendo junto com ela qual é a perspectiva de acompanhamento, como é que aquilo vai ganhando um novo fluxo, uma nova possibilidade, às vezes numa única sessão, às vezes num caminho contínuo. E aí aqui trouxe para ilustrar uma cartilha que eu fiz, só trouxe essa página para dar uma ideia que eu fiz uma cartilha de toques de superfície com a ideia de educar esse início de pesquisa. Por onde eu começo o processo de corporificação? Pelo contato, né? Questionando e olhando, e aí eu fiz essa sugestão, né, de como é que você começa a representar num somagrama o seu contorno, cada região, a pressão, como ela acontece, pode ser de dentro para fora, né? Eu percebo que as pessoas precisam de orientação de como elas podem nomear as próprias experiências. Então foi uma sugestão de lúdica para poder também criar linguagem nesse caminho. Aqui é uma sequência básica, quando a pessoa chega muito sem se saber, para construir a presença, momentos de muita agitação, chega na sessão sem se saber, eu proponho esse caminho de polarização, que é um toque muito leve, de superfície, começando de cima para baixo, para a pessoa se trazendo na presença, né? Para construir alguma presença para poder trazer o assunto, ou ela está muito longe da experiência corporificada, então eu posso começar e sugiro que isso se aplique todos os dias, porque a polarização, à medida que a gente faz essa polarização por fricção leve na pele, dessa forma, isso cria um contorno no campo vital e no campo eletromagnético, e isso auxilia muito esse caminho de ir chegando à experiência corporificada. E aí, nesse caminho todo, eu fui me perguntando o que faz o toque, né? Quando eu fui me interessando por trabalhar com toque, eu não ficava interessada nas abordagens e o que elas poderiam promover. Eu ficava muito interessada, e ainda sou, com os diversos estilos de maneiras e habilidades de se tocar. Você pode tocar muito forte, você pode tocar muito leve, muito lento, muito rápido, com um dedo, com uma mão inteira, longe, no campo. Tem muitas coisas, tem muitas linhas de trabalho que usam o toque como terapia e como comunicação. Então, o que eu fui percebendo é que isso é uma inteligência das mãos e do toque. Né? Então, toda vez que a gente toca, sem ter nenhum conhecimento, se a gente se toca, alguma coisa entra em contato ali. Nem que seja um calor, um frio, alguma experiência você vai começar a ter. Né? O toque pode reorganizar as estruturas, quando a gente faz manobras e tem uma intenção específica em reorganizar um aperto, um esticamento, uma frouxidão do tecido. Altera a excitação de uma pessoa à medida que ela passa por uma experiência de toque, auxilia nessa compreensão das dores, o caminho que a dor tem quando a gente pergunta na psicologia formativa como você se usa. Se o toque é feito dessa forma, seguindo após uma conversa o somagrama, né, a ideia do somagrama, a pessoa começa a ter um entendimento de como as dores dela acontecem e já é um tratamento junto com a investigação. Dá suporte às experiências emocionais, nutre de afeto. Eu experiencio muito essa captação de esboços de gesto, à medida que está com a pessoa na maca. Então, um jeito que a mão da pessoa faz e não está conectada a outras partes. Então, às vezes eu tenho imagens como se fossem arquiteturas nos corpos das pessoas, como se eu fosse uma arqueóloga e vou junto com ela trabalhando essa possibilidade desses gestos virem à superfície e se tornarem ações. Modula pressão e velocidade, transmite energia e é uma linguagem, né? É uma linguagem social, onde a gente
entende quando um toque é feito na gente, alguma intencionalidade a respeito desse toque, um toque sensual ou um toque de não chegue perto. A gente entende isso sem as palavras. E aqui eu fiz temos uma modelo muito conhecida, Júlia, nessas fotos, e eu fiz um caminhozinho, aqui é um esqueminha de um momento de trabalho quando eu faço a passagem da maca para a postura em pé, né? Então, tocar uma pessoa deitada tem uma função muito específica, né? O Kelleman até menciona isso no Corpo de Sua Mente, a importância do deitado e do em pé. Quando a gente trabalha com alguém deitado na maca, é muito diferente o pulso, a excitabilidade, o contorno, como aquela estrutura se organiza deitada, e nem sempre ela se organiza em contínuo até em pé. Então eu vou trabalhando, aqui tem essa primeira foto, é um toque, onde eu estou ensinando um caminho de excitabilidade. Então eu estou trabalhando e estou ensinando a excitação por onde ela pode ir no corpo da pessoa, né? Isso é um esquema, não está acontecendo aquilo na hora. Então aqui, quando ela senta, eu vou fazendo junto dela, para que ela possa aprender com a minha mão como ela vai levando o que ela experimentou deitada para o sentado, e aos poucos eu vou saindo à medida que ela pega a própria experiência, e aí ela passa e aqui já é uma postura onde ela pode praticar e repetir na casa dela depois como continuidade. Então, só para finalizar, o toque não, ele é só a mão, mas ele não é só a mão no sentido de que ele abarca o corpo todo, mas as mãos conversam com o córtex e isso se manifesta no corpo todo. E aonde é que a psicologia formativa está na conversa tátil? Em muitas coisas que vocês já viram até aqui agora, na maneira de se falar sobre o corpo. A minha experiência e visão de corpo sempre foi nessa linha, então está muito dentro. E eu coloquei esse trecho do Anatomia aqui, que o Kelleman fala assim como a alma da vida, somos bomba de pressão, ligando todas as camadas da existência, nos mundos conhecido e desconhecido, do átomo à célula, da célula ao macrocosmos do universo. Então, essa ideia desse pulso imenso, desses acontecimentos todos, é o que me dá guia para trabalhar com o toque, com essas terapias não verbais, né? E eu entendo que isso expressa a bomba pulsátil. Então, isso eu fico de olho, é o que vai me dando guia para esse movimento. E aí conversando com as pessoas sobre sermos o nosso corpo e necessitarmos criar uma relação com isso, biologicamente, fisicamente, e a subjetividade que envolve. Outra influência é a maneira como eu dividi o processo, como quando eu ensino a conversa tátil, eu divido a didática, como eu vou entendendo o que está se passando dentro do caminho, né? Então, a fase do cuidar é o momento onde eu me entendo o ambiente, né? Então, é o ambiente que se faz ali para que as coisas possam se apresentar, e eu vou identificando o que é necessário trabalhar, o que é importante ser ressaltado, um pouco voltando àquela imagem da Georgiana, é como se aquilo se apresentasse. Então, no momento do cuidar, sou eu mais fazendo, né? O mover é o momento onde eu vou interferindo na medida justa, usando somagramas, e o ensinar é o momento onde os fluxos eu vou ensinando novos caminhos ou estabilizando processos. E esse olhar de que sempre tem presente anatomias líquidas, sólidas, gasosas, coisas funcionais, coisas não funcionais, coisas que já pedem desorganização e outras organização. E aí, como é que acontece isso num atendimento ou na visão do cuidar, né? Eu me inspirei no cuidar no endoderma, na camada profunda,
nessa camada metabólica, quente, da vitalidade, da proximidade. Eu utilizo aqui os toques de superfície lentos, uso mais esse caminho da companhia, onde eu estou muito junto com a pessoa, perguntando cada resposta. Vou identificando junto o que pede o corpo, como que se viabiliza o contato com ela, quanto tempo, de que jeito, como é a intensidade. Eu vejo essa fase do trabalho, às vezes isso é uma fase, às vezes isso é um processo da pessoa, onde ela vai ficar mais tempo nesse jeito de trabalho. É mais ligado aos estágios iniciais do vínculo, do acolhimento, pessoas que chegam em crise, de alguma maneira eu utilizo essa forma de tocar, de dar contenção, a ideia da fronteira. E ao mesmo tempo, né, que eu estou cuidando, eu estou conhecendo, investigando junto com ela o que se apresenta. Os parâmetros aqui são de temperatura e fluxo. O mover. O mover é um momento, eu entendo que é próximo do segundo, terceiro passo, dos 5 passos, onde a gente problematiza, vai e volta, mobiliza, fica mais tempo, é um momento onde é mais ligado aos tecidos, então o que é mais duro, o que é mais firme, o que está mais desorganizador, o que está mais, como você se sustenta em pé, o que isso diz da sua forma de pensar, de sentir, o que diz isso da sua forma de ver o mundo, quando os problemas se apresentam. Eu associo isso à camada mesodérmica, né, ligado aos tecidos. O toque aqui é mais vigoroso, é mais preciso, eu uso mais força, então são os momentos onde mobiliza musculatura, fáscia, chego até a compressão óssea, a vibração, ensino as pessoas como vibrarem, a receber a vibração no próprio corpo. Eu posso usar as taças ou o diapasão para fazer uma comparação e aí ela pega aquela vibração. Então, nessa fase é assim, essa pessoa está junto mais comigo do que eu fazendo. É uma fase onde fica mais uma troca. E a fase do ensinar é onde, se é para aquele momento do 4º passo ou do 5º passo, então aí às vezes vai um momento ou outro onde uma nova forma emerge, onde ela precisa problematizar, precisa de muito timing nesse momento, porque às vezes a gente pode perder uma oportunidade interessante. O toque aqui pode ser firme, pode ser leve, eu posso estar trabalhando, aí eu vou usar muito o caminho que já foi percorrido com a pessoa, né? O que foi se apresentando enquanto conversa, enquanto queixa, enquanto necessidade de formar. A conversa verbal aqui é bem mais presente nesse momento, porque é o momento onde ela está caminhando para o final do processo, onde ela vai estabilizar o que ela aprendeu para que ela possa continuar, tanto num aprendizado de como ela toca, o que ela faz, como ela sustenta, como ela mantém, como sobre o novo que se apresenta, né? Então é um toque mais direcionador, estabilizador. Eu associo isso à camada ectomórfica. E aí tem uma coisa que eu estou fazendo, elaborando, mas que isso já acontece, né? Fazer é muito mais fácil do que explicar sobre os tipos somáticos, né? Então, como seria um trabalho ligado à motilidade? É um trabalho ligado mais às bolsas, então eu estou trabalhando mais os toques de contorno, mais as imagens quando vêm e o que essa imagem, que corpo tem. Então eu aceito bastante os movimentos de excitação, os gestos mais grandes, maiores, né? Aquele jeito de profusão da motilidade e guiando sempre para o contorno da percepção auditiva, visual. Então a gente trabalha muitos contornos, a relação com o pescoço e a contenção da barriga, toque de fora para dentro, espera, muita espera nesse momento. Na porosidade, também eu trabalho mais a parte de baixo, bolsa da barriga, pés e pernas, com fricção,
com a ideia da pessoa receber a excitabilidade, se dar conta e poder ficar um pouquinho com aquilo dentro da fronteira dela. Então, muita percussão, reconhecendo a estrutura nesse momento. A firmeza, trabalho bastante as articulações, movimentos mais arredondados, vou fazendo movimentos mais musculares dela com ela, eu nela, tocando para reconhecer o tipo de consistência, qual é o que a pessoa, como é que a pessoa pode ir recebendo mais do movimento excitatório e menos direcionado para fora. E na densidade, eu trabalho muito mais mãos e pés, ensinando expansão, vibração. Aqui eu uso muito toque leve, que ao longo dos anos eu fui percebendo que em padrões de densidade muito intensos, né? Eu estou falando aqui de coisas muito marcadas, né? Ninguém tem essa, como a Leila costuma dizer muito, ninguém tem essas coisas marcadas assim. Isso é uma dinâmica, né? Eu só estou aqui apontando algumas coisas que podem acontecer. Mas a densidade, quando é toque com leveza, o contato com a excitação eu noto que ele é maior do que quando a gente vai direto na forma da compressão. Então é um pouco dessa maneira que eu tenho trabalhado. E o que eu vou entendendo é que à medida que eu vou tocando nas pessoas, isso vai criando essa linguagem. É uma pergunta que eu fico me fazendo sobre a construção pessoal. Ao longo desse tempo, eu acho que sim, é possível essa construção a partir desse contato, dessa ideia de conexão, dessa conversa com essas coisas tão não verbais e às vezes segmentadas que aparecem. E o toque, para mim, é comunicação, e essa comunicação, quando ela é priorizada, quando ela é colocada de maneira personalizada para cada pessoa, para cada corpo, ela vai construindo essa linguagem com o que é vivo e a pessoa vai se corporificando. E as vibrações e o toque vão chegando onde as palavras ainda não existem. Esse é o trabalho de ir trazendo para a narrativa, né? Fabi, mais 5 minutos, tá? Ok, já vai finalizar. Então, atualmente eu chamo a conversa tátil de um toque que cuida, move e ensina, que põe e comunica com a vida em nós. É uma linguagem de afeto, de cuidado, de tratamento, de autoconhecimento. Acho um modo artístico de construção de si. É um pouco isso que eu queria contar para vocês e estou disponível para a gente conversar, dúvidas e o que mais surgir aí. Obrigada. Obrigada, Fabi. Obrigada. Quem tiver questão e quiser mandar ou quiser fazer um comentário, estamos abertos. Eu fiquei curiosa, Fabiana, se você falasse um pouquinho mais de como você percebe, você falou das cores, e desses níveis sutis. Espera um pouquinho, Eunice, deixa eu pôr o fone porque eu não estou te ouvindo. Certo. Pode repetir novamente? Sim, no início você falou a respeito do seu trabalho com as cores e com a vibração, né? Uhum. Os níveis mais sutis. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Me diz o que você tem interesse em saber, né? Porque esse é um assunto para um dia inteiro de conversa. Então, me diz um pouco do que você gostaria de saber a respeito disso. É como você instrumentaliza a sua percepção, como você no corpo, no contato com a pessoa, né? Como você
intervém através Das da cores. ou como você percebe, né? Como você percebe também. Eu estou sempre olhando para essa ideia de formar e do contato da pessoa com o próprio corpo, né? Então, o que me guia na escolha da cor são duas coisas. Uma, se isso é uma linguagem, por exemplo, para a pessoa entrar em contato com um aspecto um pouco mais favorável ao crescimento dela. Então, se ela está muito vinculada com as forças de não crescimento, vamos dizer assim, a cromo é uma linguagem muito eficiente para abrir esse espaço de conversar outras possibilidades. A luz, ela vai penetrando nos tecidos, ela pode lidar com dores físicas, né? Então, inflamações, dores inespecíficas, dores que a pessoa não sabe nomear, coisas que são sintomáticas, que têm a ver com os corpos sutis. Então, a cor, ela ajuda muito vou usar essa palavra assim, a varrer esses sintomas difusos para a gente poder conversar sobre o que de fato é importante. Então, eu vou olhando esse contato e eu vou usando a cor dessa forma. Respondi? Sim, eu não tinha entendido que você usa a cromoterapia, né? Sim, eu uso o Bimer, as ampolas de Bimer. Sim. Que elas já têm as frequências específicas para determinadas coisas. Obrigada. De nada. Fala o que são as ampolas, porque eu, por exemplo, não sei o que são. Eu acho que as pessoas não sabem. As ampolas de Bimer, elas são ampolas que têm dentro delas espectros luminosos, aromas, vários elementos. E ela é usada com uma lanterninha. E isso pode funcionar dessa forma como eu falei, onde a luz incide no campo magnético da pessoa e nos sintomas físicos. E ela também funciona para aqueles momentos onde a pessoa não sabe direito que conteúdo ela quer trazer, ela precisa de uma decisão, um caminho. Então, as cores, ela pode usar, escolher uma cor e de modo, vamos dizer, empírico, ela vai começando a abrir uma conversa com algo que está ali presente, mas que ela não tem palpável. Deu para entender um pouquinho do que é? Sim. Ok. Sim, estamos escutando bem a Fabiana. Rosana, deve ser o seu computador. Eu também não estou ouvindo bem, não. Está bem baixinho, Fabiana, para mim. Gente, dê uma olhada no volume no seu computador, porque aqui o som para está mim tá chegando bom. bem. Às vezes é o volume no seu computador, dá uma olhadinha. Mas é só o dela. Todo mundo eu ouço bem, só o da Fabiana que está baixinho. Me ouve agora? Me ouve melhor? Melhorou. Tá. Eu senti que quando você pôs o fone, abaixou o volume. Melhorou. Mas assim, com o microfone mais próximo, fica melhor. Melhorou, vou ficar repetindo 1000 vezes, melhorou. Fabiana, eu fiquei aqui escutando, eu vou falar do final para cima, porque eu fiquei aqui escutando você falar agora, e eu pensei que você vai fazendo a ponte entre os dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo, né? Com as cores, com o toque, é toda a linguagem não verbal, e em alguns momentos você vai introduzindo a conversa e fazendo a ponte para a narrativa. E é claro que há experiências que são não verbais e jamais poderão ser verbalizadas. E elas têm que fazer parte também, né? Tem que ser acolhidas, e a gente tem que poder dizer também para a pessoa, tem coisas que são não verbais, tem experiências que são não verbais, mas elas existem, né? E a pessoa também forma uma relação com a experiência que é não verbal, que são experiências muito antigas e de outras dimensões do nosso próprio ser, né? Sim. Eu fiquei com uma dúvida. Quando você fala de fases do processo, que era cuidar, eu não lembro todas, era cuidar, mover
E E ensinar. ensinar. Isso é em cada sessão que você faz ou você está falando do processo como um todo? Olha, pode, assim, isso pode acontecer numa sessão de ser uma sessão de cuidado, mas pode ser também que seja uma fase do processo onde essa pessoa precisa de mais tempo no cuidado, onde eu vejo que é muito mais próximo dos estágios iniciais do vínculo, do cuidar mesmo, dessa fase onde a pessoa precisa muito mais que eu empreste o meu corpo e as habilidades até que ela mesma possa. Então, pode ser que numa sessão aconteça o cuidar e o mover, ou o cuidar e o ensinar, mas isso é uma... Pode ser das duas maneiras, ou numa sessão ou como processo, uma fase de processo. Mas podem acontecer em paralelo, né? Você pode estar numa fase do processo de cuidar e na sessão as três fases podem ocorrer ao mesmo tempo. Sim, né? porque existem os graus, né? O que vai se formando, né? E o que vai se desenhando ali durante, até que uma fase passe para uma outra fase, né? Vamos dizer assim. Fabi, o que eu entendi, tá? Não sei. É que a conversa tátil seria mais ou menos como me formar formativamente, sem eu precisar me pegar nas mãos, mas através do seu toque. Ó, vamos melhorar aí essa fala. É por isso que o toque é polêmico, né? Porque assim. Uhum. Mas eu amei, tá? Se for, é fácil, eu não tenho Não, é mais que muito ficar bom. fazendo prática. Eu adorei que você falou disso, porque inclusive era uma coisa que quando a gente procura, né? Cada um de nós, quando procura, sei lá, vou fazer uma massagem, vou fazer alguma coisa de toque, imediatamente a gente não pensa, vou lá e vou me largar. Então, isso me custa esses anos todos para poder, hoje em dia, dizer para você que não, que é uma linguagem, é uma outra linguagem para que você se pegue nas mãos, né? Porque se pegar nas mãos não é uma coisa que a gente consegue fazer continuamente, em tempo integral, 100% do tempo. Então, o que eu fui pensando nesses anos foi de que maneira o toque, que eu vejo que é muito rico na minha própria vida, e eu vejo com os meus clientes o que vai acontecendo quando eu uso isso no processo, como, por exemplo, uma prática formativa a pessoa passa a fazer na semana, que ela não vinha fazendo, porque é um modo próximo. Então, quando eu vou e eu toco na pessoa, ou eu ensino ela a se tocar, isso pode ser uma passagem para ela passar a fazer uma prática, que ela não suporta ficar um segundo em contato. Então, aí eu vou fazendo graus. Então, não é que o toque ele é para evitar que a pessoa se pegue na mão e eu faça por ela. Ele é vamos dizer assim, é um caminho até que ela possa se pegar, né? Então, hoje em dia, sempre no final de uma sessão, seja de vibração, de som ou de toque em si, tem pelo menos um gesto de se dar uma contenção, alguma coisa eu sempre introduzo para ela, porque a ideia é essa, de ela ir pegando a si mesma e ao próprio processo. Respondi? Sim, 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 só foi uma fantasia, né? Eu falei, nossa, se isso for real, olha que Maravilhoso, foi prático. uma ótima oportunidade. Leila, eu já estaria me bandeando, tá? Ia falar, nossa, não tem que fazer mais nada, da fantasia da criança. Né? Não, você sabe, Giane, tem uma coisa legal, assim, que nesses anos trabalhando com toque com adultos, né? O adulto, ele vai ficando muito careta com o toque. Fica uma coisa só destinada aos bebês e aos velhos. A fase adulta parece que não pode ter. Se tiver só o toque sexual ou a massagem, ou se tiver dor. Como linguagem, como contato, como
autoafeto, a gente teve a pandemia aí, né? E como se falou em toque, se falou muito em toque, porque a gente começou a se dar conta de que isso é importante. Só que isso não é importante só quando vem do outro. Isso também é uma necessidade de desenvolver mais intimidade com isso que a gente tem disponível o tempo inteiro, para a gente mesmo sentir, estimular. A pele tem um monte de receptores necessários de serem ativados e que a gente pode aprender, né? Então, numa camada do trabalho, isso é um pouco também do que eu vou estimulando a pessoa a fazer e usar isso como recurso. E é interessante, porque desde que começou a falar do toque, porque eu venho da massagem também, né? Então, eu já estou aqui, agora mesmo, eu estou aqui fazendo um toque na minha perna, e é isso, e eu aprendi muito com você, e graças a você eu estou aqui, né? Por conta da pandemia que eu acabei te conhecendo. Mas muito obrigado, muito bom, viu? Muito bom. Valeu. Acho que a gente tem que pensar também que a prática formativa com esforço muscular voluntário, indo e vindo em graus de pressão, é uma forma de autotoque. É um autotoque. Né? Então, eu posso fazer um toque em mim mesma, intensificando graus de pressão e desfazendo e recebendo as minhas respostas, e eu posso ter a ajuda de uma pessoa que me toca e gera experiências para mim que me fazem também tocar em mim mesma. Né? E as coisas podem acontecer em paralelo. Eu percebo que nós podemos trabalhar com a prática formativamente, reorganizando posturas, experiências, comportamentos, e também termos a experiência de sermos tocados por alguém que nos auxilie no mesmo caminho. Uma coisa não substitui a outra. Pelo menos é meu ver. O que você acha, Fabiana? Eu acho que não substitui. Eu acho que se complementa e o que eu experimento nesses anos aqui é que é um estilo de educar a nós mesmos e as pessoas a investirem nessa forma de poder fazer algo por si. Quando você fala que a prática e o toque podem acontecer, então vamos por exemplo, numa prática formativa, a pessoa pode estar fazendo, mas ela tem ainda pouco contato com o que ela está experimentando. E quando auxiliado pelo toque, aumenta a conexão dela com ela mesma e ela aproveita melhor uma prática, por exemplo. Então, realmente, não é uma ou outra. São coisas que podem acontecer conjuntamente. E vice-versa. Às vezes, muito trabalho de toque, inserir um esforço muscular voluntário agrega muito mais experiência sobre o que ela tem recebido no sensorial, no imagético, começa a construir a experiência anatômica, geometria, começa a nascer o assunto de como a pessoa se usa e começa a introduzir essa fala e essa experiência também. Então, é um pouco assim que eu vejo também. Fabiana, mais uma vez assim, Oi, Eunice. você utiliza vários recursos, né? E às vezes eu fico assim, Peraí, vou como pôr de você... novo. Peraí, Eunice, peraí, só um minutinho. Abaixa um pouquinho a sua tela, porque a gente não vê a sua boca e às vezes a gente não consegue entender. Tá ótimo. Tá ótimo. Melhorou. Então, como você integra esses recursos que você utiliza, que vem de várias fontes, como, por exemplo, a cromo, né, que você utiliza esse recurso que você mostrou, que eu esqueci o nome agora, e o som, né, a vibração sonora, né, é uma experiência também bem... Como é que está sendo essa experiência com a vibração sonora? Seguinte, a cromo eu já falei, né, o olhar sobre o campo, né, e os sintomas. A vibração eu posso usar de duas maneiras, ou pelo diapasão, que aí é uma intervenção específica, né? Então, o meu olhar, de novo, é por como a pessoa tem o contato com o corpo dela. Em geral, eu introduzo a vibração quando eu percebo que
ela tem dificuldade de sentir a excitabilidade, dificuldade de dentro da prática, vamos dizer assim, do gesto, nomear a experiência de calor, de consistência, ou de onda, ou de corrente, que é a nossa experiência excitatória. Então, eu introduzo ou o diapasão para ir, dependendo, né, do caso, é um estímulo leve e pontual, ou as taças, que aí é uma experiência mais intensa, porque a pessoa fica imersa, né? As taças vão no corpo, e aí eu vou utilizando isso como, vamos dizer assim, quando ela tem muita dificuldade de, apesar do toque, apesar das outras coisas, de nomear a taça, quando ela experimenta a vibração no corpo todo, ela traz uma informação da vibração incontestável, vamos dizer assim, porque é muito forte a vibração, ela atravessa os tecidos. E ali a pessoa traz alguma informação. Nossa, quando tal taça ficou no meu peito, meu coração acelerou demais. E aí me dá ligação para um caminho de conversa sobre essa excitabilidade, sobre... Eu não tenho um olhar com essas terapias vamos dizer assim, para levar para o lugar da experiência onírica, por exemplo, a massagem de som tem muito essa função de levar a pessoa para um relaxamento profundo. Eles falam, né, que seria ela dormir, então eu preciso da pessoa presente para que ela vá se pegando, então eu vou usando isso dessa maneira. Respondi um pouco? Maravilhoso. Mas, Obrigada. Fabiana, fala mais um pouco, porque eu não sei se as pessoas, todo mundo aqui, conhece as taças e conhece o diapasão. Então, fale especificamente como isso funciona para que todo mundo possa entender o seu trabalho. Os diapasões, eles são diapasões de música mesmo, aqueles diapasões, eu não estou com eles aqui. Você pode usar como agulhas de acupuntura. Eles foram criados com essa intenção, para que as vibrações possam penetrar nos meridianos e fazer o caminho da energia vital, do Qi, né? Que aqui na linguagem informativa eu vejo que é muito o caminho da excitação. Então, é um estímulo para que esses meridianos se reorganizem. No trabalho de educação somática, eu vejo a vibração como eu uso dessa forma, não para esse caminho, eu uso com a intenção de referência de vibração para a pessoa poder ter olha, isso é assim que é a experiência de vibração, é assim, e aí começar a conter isso mais, a se relacionar com essa experiência de vibração. As taças, é um conjunto de taças, ó, que tá ali atrás. Estão vendo aqui, ó? De longe, mas dá para ver. Deixa eu tirar aqui, eu levo até lá. Então, aqui, ó. As taças são várias, e aí tem esse Feng Gong aqui, que são afinações cada uma delas tem uma afinação para uma região do corpo. Elas são afinadas para a ideia das bolsas. Então, bolsa da barriga, peito, cabeça. Em graves, agudos, em várias sonoridades. O Feng, que é o gongo, ele tem uma proposta de contenção, de dar contorno, de trazer essa experiência de espaço, de contenção, de contorno, de individualidade, vamos dizer assim, né? O nome da técnica é espaço seguro, que se fala. Então, quando eu uso, e tenho usado bastante ultimamente, às vezes até em substituição a uma opção de toque que eu usaria, porque ele traz a vibração, ela não tem barreira, né? Então, ela penetra nos tecidos e acessa unidade do corpo, né? Então a pessoa, por exemplo, pode se dar conta de uma emoção ou de um aperto crônico que ela nunca tinha percebido, ao mesmo tempo que quando a pessoa recebe a vibração,
aquele resíduo de cansaço que pessoa tem muitas, né? A vida de hoje é muito veloz, então esses resíduos de cansaço, pessoas que não dormem bem ou que não conseguem fazer a reparação diária, é um ótimo recurso para que esse cansaço se mova, né? Porque o som e a vibração vem e ela arrasta o que está ali sem movimento ou que está muito em excesso, também tem essa função. Então, é um equilibrador e é um mobilizador, o som. Tem essa função. Pessoas que não sonham por cansaço ou recebem massagem de som, começam a ter uma relação com o sonho, né? Porque o cansaço, ele inibe isso também. Então, é assim que funciona. Então, você vai Respondi, Lilian? você vai proporcionando através das taças e do diapasão a pessoa poder ter experiências que aprofundam dentro de si mesma e começar a formar uma relação com essas experiências de excitabilidade, emocionais, memórias e tudo isso, né? Você usa o toque do som. É o toque, tanto que é massagem de som mesmo que se chama. Muito bom. É isso. Muito bom. A gente, em geral, não pensa o som como um veículo de toque, mas né? Porque tem materialidade, né? Sim, com certeza. São ondas, né? Concretas. E essas taças específicas, o Peter Hess, ele que faz, que é um alemão, ele teve o cuidado de estudar muitos anos, assim, mais de 40 anos, e ele foi entendendo que a combinação das ligas metálicas, o tamanho, o tipo de forma, emanam uma certa frequência sonora, que é onda e é também frequência, né? Então, ele foi fazendo isso de diversos tamanhos, e quando a gente aplica e recebe, é muito impressionante, porque a gente vê a diferença do que é uma frequência da outra, quanto um som grave, o que ele faz no tecido. É muito interessante. Não é indicado para pessoas com questões mais graves, porque justamente é muito mobilizador, né? E não é uma coisa controlável. Não é algo que você estimula e fala, não, eu tenho precisão, não. Uma vez tocado, a onda vai se comportar do jeito que ela for encontrando o ambiente, né? Isso tem muitos imagens na internet que mostram essas vibrações, né? A agregação das matérias, a dispersão. No nosso corpo, porque a gente tem muita água, essa é a vantagem, vamos dizer assim, seria o ambiente maior onde o som opera ali. Ele vai vibrar todas as células e águas, tecidos intersticiais, né? Que às vezes é muito difícil de mover. Então, é bem desintoxicante também, num certo nível. Então, é assim que é com essa ideia. Se a gente for pensar formativamente, a gente vai pensar em reorganização, não é? Seja qual for o efeito, visando uma reorganização de experiência, de postura. E aí, por exemplo, então a pessoa você usa as taças, a pessoa acessa experiências. Como é que você trabalha a partir daí? Quando a pessoa começa a te falar do que está experimentando e sentindo. Então, ela recebe né? Nessa terapia eu não tenho como fazer muito durante. Então, recebe. Depois a gente tem uma conversa de como foi a experiência, o que ela foi. Eu vou ajudando ela a nomear. Foi uma onda, teve uma hora que eu fui embora, não sei para onde. Aí eu falo, mas o que é? Como é? Desenha para mim, mostra, me conta qual é a experiência. Aí a gente vai construindo a partir disso. Às vezes, pessoas que têm muitas imagens, eu trabalho essas imagens como se fossem os sonhos, as anatomias, que anatomia tinha, então, como era, que consistência tinha, que calor tinha. E aí a gente vai conseguindo aproximar de uma experiência mais corporal e ligando, né?
toda a ideia formativa. Fabiana. E assim é Ah, também desculpa. as canções. As canções também têm essa função, né? Oi, desculpe. Quem que falou comigo? Oi, Eu. Rosana. Oi, A Rô. gente fica aqui do outro lado, assim, longe, como eu tô, doida para passar pela experiência, né? Mas eu queria saber, assim, como é que é? Você já estimula, eu não estou falando nem especificamente do trabalho com as taças, mas quando você utiliza as mãos e você está nessa conversa tátil mesmo, você também está lá, né, sentindo, porque eu imagino que você acaba você mesma, né, tendo uma troca muito intensa ali, né? Sim. Mas assim, você estimula que a pessoa, quem está recebendo, e que ela já vá te dando feedback, ou tem um tempo ali de troca mesmo no silêncio, só no toque mesmo? Não. Você conversa depois, como é que é? Depende. Então, assim, vamos dizer, em linhas gerais. Primeiro, vou aproveitar que você me perguntou isso, e eu me lembrei de uma aula que a gente teve com o Kellerman ainda quando ele era vivo, que eu perguntei para ele se ele achava que o toque podia formar, né? E aí ele me respondeu assim: é muito delicada essa sua pergunta, porque o toque é o encontro de dois interiores, né? E para formar, o que precisaria é ter a capacidade de discriminação entre você e a pessoa e o tempo de resposta, né? Então, isso realmente eu hoje em dia eu posso dizer que sei fazer, né? Então, é íntimo mesmo, tem esse momento onde a gente se percebe. Hoje em dia, eu me percebo próxima, não misturada. Então, você trabalha com toque, né? A gente tem momentos que a gente está muito juntinho mesmo de um fluxo, de um acontecimento, imagens que vêm do corpo, sensações, né? Então, nesses momentos, o que eu faço eu na hora já pergunto. Quando eu percebo que tem essas informações, eu na hora trago a pessoa para estar junto comigo. E falo muitas vezes, eu percebi uma onda assim, qual é a sua experiência? Você está presente aqui? Não. Então, isso eu vou trazendo a pessoa junto, porque isso é um elemento também é uma forma de trazer a pessoa para se engajar, né? Naquele momento eu estou só captando algo, mas a história dela, as questões são dela, então ali é um papel de comunicar o que se passa, mesmo que a pessoa não saiba, mas só de você nomear a experiência que está ali, isso já faz um filtro e depois você vai tendo condições de conversar. Fabi, Oi. foi, Rô? Respondeu? Fabi, acho que podia falar um pouco Sim, disso, Fabi, né? obrigada. Podia falar um pouco disso, da participação ativa da pessoa, né? Que não é só receber o toque, a pessoa está ativa, né? Tem uma participação ativa da pessoa. Acho que isso é importante na conversa tátil. O que você está querendo nomear do ativo? É porque essa pergunta da Rosana me fez pensar um pouco. É que eu fiz a formação com a Fabi, então eu também trabalho um pouco com a conversa tátil. Acho que isso de convocar a pessoa para ela estar ativa, mesmo que ela esteja recebendo o toque, tem sempre essa conversa da pessoa estar podendo falar sobre a experiência dela, entendendo o que ela está podendo formar naquele momento, perceber sobre o pulso dela, né? Não é um trabalho passivo, né? Não. Então, vou responder isso. Deixa eu ver, dando não um caso, mas um exemplo de um modo de trabalhar. Então, vamos supor que alguém que eu comece o trabalho tocando na cabeça, né? Então, a hora que são toques pausados, né? Então, eu toco na cabeça, na testa aqui. Eu estou recebendo várias informações.
e eu começo a conversar com essa pessoa. Como você está recebendo esse toque, esse estímulo? Como você... isso aí é a linguagem informativa. Isso você gosta de receber esse calor, essa excitação, ou isso é incômodo? Eu estou muito perto da experiência. Então eu posso dizer para ela, né? Ela diz assim: eu gosto. O que você gosta aqui? Eu gosto porque preenche a minha cabeça. Ok, aí aí eu digo, vou mudar de posição a mão, vou até a região da nuca. Então, o que eu estou trabalhando nesse momento? Vamos supor que eu estou trabalhando uma questão de alguém com muita atividade mental. Eu vou falar sobre isso com ela. Desce para a nuca. E a mesma coisa. E agora, eu mudei a mão para cá. Eu fiz um pouco mais de pressão. Você percebeu? Sim, percebi. Ou não percebi. Não percebeu? Aí eu experimento os graus e isso já me dá uma dica de onde a pessoa mora. Naquele, né? Não desce mesmo. Da cabeça não é só a cabeça, ainda não tem condições. E aí eu vou construindo com ela essa ponte. Eu vou aquecer um pouco mais e você vem comigo aqui no calor. E a gente vai. Então é como se eu fosse esculpindo nesse momento. Então nessa hora eu não estou tão preocupada com conteúdos que emerjam, a não ser que a pessoa traga algo, mas eu estou nesse momento ensinando e estando junto na construção da percepção corporal, das informações que estão presentes ali. Respondi, Ju? Foi ótimo, Fabi. Obrigada. De nada. Nessa experiência que você contou, você vai evocando na pessoa a experiência de outra percepção de si, né? Que é menos racional e mental e mais pela experiência vivida no próprio corpo. Né? Sim. Você vai ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, porque a pessoa vai te dando retorno e você vai aprendendo sobre ela, né? Sobre ela, total. Quem é ela? Total. Exatamente, exatamente. Quem é ela, como ela se usa, como ela cria, como ela faz aquele excesso mental. E aí isso vai, por muito tempo pode ficar na maca, mas isso vai sempre indo, maca, conversa e vai formando algo ali. Você sabe que quando eu comecei a trabalhar com o Stanley, as primeiras sessões era tudo deitada. Era uma época em que anos 80. A gente trabalhava deitada, todos os trabalhos eram deitados, depois que se sentava. Era muito diferente. Que interessante. Ele veio, né, também de uma prática de toque, não é? Ele era quiroprata. Quiroprata, é. Mas é como você falou, quando você está deitada, a experiência com a gravidade é outra, o esforço que você faz é outro, e a sua própria receptividade, a sua experiência é diferente também. Sim. Né? Muda muito. E isso é muito legal observar, porque ali já dá muita dica sobre a sustentação da pessoa, né? Tem pessoas que em pé parecem que estão sustentando bem a própria forma. A hora que deita, se derrete, se desmancha. Então aí já tem um trabalho, olha, uma camada mais profunda não está com contenção suficiente para essa passagem, né? E vice-versa também acontece, vai dando dica dos tipos somáticos, de assuntos a levantar. Muita coisa pode vir assim dessa experiência. Eu não sabia que começava, que ele tinha esse trabalho. Por isso que ele me respondeu aquilo. Foi uma longa fase. Por isso ele me respondeu. Oi? Por isso ele me respondeu que era um encontro de dois interiores. Ele sabia exatamente. Com certeza. Fabi, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Pegando esse gancho aí que você falou dos tipos constitucionais, eu fiquei aqui curiosa. De um toque mais rígido, vamos lá usar isso, mais denso, mais poroso, isso passa pelo seu trabalho?
Sim. De acordo sim. com a pessoa, chega aquela pessoa que você já percebe que tem um tipo mais rígido, mais denso, até no momento onde está mais desmanchado, como você acabou de falar, e você aproveitar daí e pegar você mesmo como uma facilitadora para essa pessoa fazer contato com uma estrutura um pouco mais firme, com o seu toque, você tem esse olhar, também é isso? Sim, sim. Na verdade, se eu disser, eu comecei trabalhando assim. Só que o que acontece? Vamos dizer, em tempos mais antigos, eu começava por aí. Eu via o tipo somático, lá ia eu interferir. Uhum. Só que, ao longo do tempo, eu comecei a perceber que eu tinha que esperar, né? Então, eu tô Uhum. vendo que tem ali um tipo somático mais rígido, um tipo mais poroso, mas hoje em dia eu espero a demanda da pessoa. Então, eu não, nunca num trabalho de conversa tátil, hoje você vai ver eu atender uma pessoa dos pés à cabeça. Não, eu vou atender, eu vou trabalhar um dia só a cabeça, e vou conversar sobre o corpo. No outro dia eu vou lá e mexo no pé e converso sobre os braços e tal. Eu tô olhando o tipo somático e o que está pedindo organização, mas eu já não interfiro diretamente mais. Porque isso gera um alívio na pessoa, porque né, eu tô vendo os apertos, eu tô vendo o grau de esforço, mas o que ela faz com aquela informação depois que ela sair daqui? Né? Então, assim, pode ser que, ok, dê certo, vamos dizer assim, no sentido de que ela saiu reorganizada, mas pode ser que isso seja um mundo muito estranho e ela não saiba muito bem como viver aquilo, né? Porque é bastante intenso mexer num corpo desse jeito, né? Nesse sentido, quando uma pessoa procura uma massagem ou uma outra terapia de manual, é mais seguro porque ela vai trabalhar com um protocolo. Agora, da maneira como eu trabalho, eu ouso dizer que eu estou trabalhando no somagrama da pessoa. E aí é mais. Eu estou mexendo na história. Então, hoje em dia, eu não vou direto, eu vou junto. À medida que o processo e a pessoa, eu entendo que aquilo é possível, aí a gente vai e move. Se não, não. Ok. Respondi, Sônia? Respondi, eu entendi, imaginei que fosse isso mesmo, né? Que tem essa visão mesmo de um sistema ali vivo que não dá para interferir, com certeza. Mas assim, quando eu fiz a pergunta, foi no sentido da necessidade, por exemplo, justamente uma pessoa mais porosa, com um toque, e aí seria perguntar para a pessoa, esse toque aí um pouco mais firme, o que gera para você? Foi nesse sentido de ir acompanhando, mas dando também possibilidade de você ser uma facilitadora para aquilo. Foi Aí sim, essa? que é o que eu nomeei da fase do ensinar. Isso, então é isso, tá. Né? Então Então, é eu tenho a isso, ver com esse tá. movimento. É isso, tá bom. Quando você diz que você trabalha com somagrama, você quer dizer o quê? Com as camadas internas, com o que aparece? O que É você quer assim, dizer? eu quero dizer várias coisas com isso. Eu peço para a pessoa fazer o somagrama, e aí dentro daquele somagrama a gente trabalha. Ou quando eu tô tocando, eu percebo uma camada mais interna, e aí junto com ela eu falo, ó, tô percebendo aqui, por exemplo, na sua barriga, uma inflação embaixo da minha mão, um pouquinho mais para dentro. Você nota? Não. Aí eu não faço nada nesse momento, eu só nomeio. Em outros tempos, eu já iria insistir em alterar aquela experiência. Então, quando eu falo somagrama, é porque também quando a gente toca uma pessoa, se apresenta um somagrama ali. Ao De um, de vivo? um, Vivo. ao, na experiência ao Isso. vivo mesmo. Sim, Se porque apresenta. Se somograma é um apresenta. desenho, né? Bidimensional, onde a pessoa tenta representar a experiência, mas você ali está no corpo quadridimensional, né? Todas as Exatamente. dimensões. Isso. Então, é isso, é exatamente isso. Se apresenta um caminho, né? Então, ele pode ser percorrido ou não, não é porque ele está disponível
que ele pode ser percorrido, aí depende da situação. Não é porque você percebe, né? Porque Não, você percebe, é muito interessante isso, né? Você percebe em várias camadas muitas coisas que estão presentes, mas você vai escolher por onde você vai, né? Dependendo da resposta da pessoa, não é isso que eu estou entendendo? sim. Dependendo da resposta, dependendo do contato que ela tem com o corpo, né? Se é uma Sim. pessoa com pouco contato, eu não posso fazer muito, eu tenho que insistir aonde ela está, onde ela se percebe, onde ela se vive, onde ela problematiza, né? E eu vou construindo possibilidades de avanço ali, mas Você vai ajudando ela a aumentar o contato consigo mesmo. aumentar o contato, fazer escolhas, né? Porque Sim. o que eu entendo muito da prática formativa é que tem muito da escolha, né? No momento quando a gente está se praticando, e eu levo isso para o toque também. A escolha da pessoa. E aí a gente vai seguindo. Muito interessante, Fabi, como você aplica a visão formativa, o conhecimento formativo na prática do toque, como você está desenvolvendo esse caminho integrado, né? Muito interessante. Eu tô agora eu acho que está mais claro, né? É uma jornada longa de, nossa, o que é isso, o que é aquilo, né? Tudo que eu vou estudando, e eu insisto na psicologia formativa há tanto tempo, porque eu vejo realmente uma possibilidade de nomear o que é vivo, de integrar, né? É um caminho muito legal para ancorar, vamos dizer assim que eu entendo, ancorar as práticas integrativas como um cuidado integrativo. E então é nessa construção aí que eu tô. É uma visão de processo vivo, né? Porque eu estou escutando você falar muito da linguagem. Sim, é importante a gente trazer a linguagem do corpo, mas tudo que você está falando, que eu estou escutando, né, está calcado nessa visão de processo formativo vivo. Sim. Muito Né? obrigada por nomear assim, porque isso é muito bom. Muito legal isso. Sim, é completamente isso, porque os elementos, inclusive, que eu venho escolhendo como intervenção, como ferramenta, são realmente instrumentos que possibilitam diálogo com o que é vivo, né? Eu não escolhi nada medicamentoso, eu escolhi tudo que é de relação, tudo que é de comunicação, que é para viabilizar mesmo o processo vivo. Muito legal. Você vai escrever um livro? Já escreveu? Ai, Eunice, isso quem sabe um dia, um momento. Por enquanto eu tenho uma cartilha. Falar é mais fácil do que escrever. Isso vai se formando. Mas é uma ideia importante essa, hein? É uma ideia para você botar no bolso e caminhar com ela. Vou voltar no bolso. Vamos ver quando isso será possível. Daqui a pouco tem a monografia, Ai, não me que vai fale ser disso. escrita. Não fala disso. Júlia, você está muda. Você tampou seu microfone. Pessoal, a gente tem mais 10 minutos para fechar, para fazer o fechamento. Então, se alguém quiser fazer mais uma pergunta. Parece, Fabiana, que as estruturas densas e mais firmes, né, têm uma condução de processo quase que polar com a porosa e, né, quase Peraí, que... deixa eu pôr de novo, que eu não escuto. Como é que é? Sim, eu estou falando assim, da condução do processo, das estruturas densas e firmes, né, em relação às estruturas porosas e... sim, é um contraponto, né, assim, digamos assim, toca em polaridades, né? Sim, aqui na linguagem
linguagem formativa, as estruturas porosas e móteis, elas têm pouca contenção, né? São um contorno mais fino, paredes mais finas, e as densas e firmes têm mais estrutura, mais corpo. Então, não seria um contraponto, né? Seriam modos de existir. Pessoas que têm motilidade, pessoas que têm porosidade, mas não nesse sentido de um contraponto. Não, eu digo na forma de intervir, na sua forma de intervir. Nem sempre. Por exemplo, na forma densa, eu tenho optado por agir com as fronteiras, com os toques de leves, para, vamos dizer, eu vou falar uma linguagem assim, para criar um contorno, para daqui a pouco, vamos dizer assim, essa pessoa poder se expandir e se descomprimir e ocupar com um pouco mais de segurança esse corpo. Se eu trabalhar com a ideia do contraponto, aí eu tenho que desorganizar a compressão. Põe o microfone aqui, Fabi. O Adriano está dizendo que não está conseguindo escutar você. Melhorou, Adriano? Sim. Melhorou. Para mim aqui, sim. Então, Sim, eu vou obrigado. voltar aqui. De nada, eu vou voltar aqui. Então, na estrutura densa, o que eu vou trabalhar, por exemplo, é as extremidades. Então, o que é como, vou dar uma imagem, tá, para ajudar. É como se eu fosse trabalhando um apoio no espaço com a pessoa. Então, eu vou trabalhar toque suave, vou construir contorno, vou ajudando a pessoa a entender que tem mais espaço para fora da pele, para que em algum momento, nas práticas, por exemplo, na prática formativa ou no som, com outros estímulos, ela possa experimentar uma experiência de ocupar esse espaço de uma outra maneira. Se eu pensar dessa maneira, que é um contraponto, aí eu tenho que pensar sempre em desorganização da compressão ou desorganização. E aí isso fica a título da pessoa. Mas o que eu vou convidar vou mostrar, tem uma outra possibilidade, né, mais suave de trabalho. Entendeu? Beleza. Obrigada. Nada. Fora que a gente tem que pensar que uma pessoa pode ser densa numa camada mais externa e porosa internamente, né? Ou firme externa e mótil interna. Então, isso só com o trabalho mesmo que vai aparecendo, né? É por isso que é difícil de dar esses nortes, né? Porque é na relação com a pessoa que as coisas vão se apresentando, né? Sim, mas você começa por algum lugar, né? Tipo assim, o que a Eunice falou, né? Bom, aparentemente é uma pessoa densa, então você começa com isso, aí você vai perceber o que aparece e você vai reorganizando o tipo de toque, né? Sim. Muito interessante. Eu acho, num certo nível, né? Eu acho muito divertido trabalhar assim, que é gostoso de acompanhar, a gente vai lidando com as coisas de um outro jeito, assim, acho bom, acho gostoso poder pensar nas pessoas como essa imagem que eu trouxe da escultura, da arqueologia, né? É saber mesmo que nós somos vivos, plásticos, adaptativos, nada é, né, assim, tão fixo. A gente tem a opção de modulação, é muito bom. É uma massinha de modelar, né, Fabi? Nossa, total! Massinha de modelar, argila. Eu adoro brincar com essas consistências. Às vezes trago com as pessoas, às vezes peço para a pessoa imaginar ou trazer alguma coisa e é muito bom, que ela vai, né, sempre chegando mais perto. Gente, eu quero agradecer Fabiana pela sua generosidade em trazer toda essa experiência e conhecimento. Quero agradecer a presença de todos aqui que compuseram esse nosso encontro muito rico. Muito obrigada. Espero vê-los todos novamente no nosso próximo encontro formativo.
Muito obrigada, Leila. Muito obrigada a todos. Foi uma delícia poder e uma oportunidade muito legal de poder contar, né, o que a gente faz. É muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela colaboração e a escuta tão Muito bom, amistosa. muito bom. Obrigada. Parabéns, muito bom. Parabéns, Fabi. Muito bacana essa Muito trabalho. obrigada. Obrigada. Nada, foi excelente. Excelente. Obrigada, Fátima. Pessoal, foi ótimo o encontro. Obrigada, Fabi. Obrigada a todos que estiveram presentes. A gente se encontra. Estou procurando aqui a próxima data. Não achei. Tudo bem, a gente divulga, a gente vai A divulgar. gente já divulga, mas esperamos todos no nosso próximo encontro formativo, né? Nesse espaço para a gente poder pensar a psicologia formativa em vários campos, Isso. né? E ter essa troca rica. Obrigada, pessoal. Ótimo final de semana a todas e todos. Beijos. 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 Tchau, gente. Tchau.